O exame do ictus cordis, que é a ponta do coração, exatamente o local onde você tem a conexão entre a parede torácica e o coração, que é a víscera que está aqui embaixo. Ele pode ser dividido entre inspeção, palpação e também, gente, percussão. Eu sei, percussão de coração é uma coisa um pouco, talvez, duvidosa, mas eu vou mostrar para vocês o que tem de evidência sobre percussão do coração. Então vamos lá, inspeção primeiro, o que eu quero procurar aqui é se eu consigo ver esse ictus cordis pulsando. Onde que eu vou procurar o ictus cordis? Geralmente no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Isso se eu considerar que esse é um paciente normolíneo. Vocês lembram o que é um paciente normolíneo? É aquele que tem aqui ó, o ângulo de Charpy a 90 graus. Que é aqui, talvez, o caso do Lucas. O Lucas é um pouquinho longilíneo. Estão vendo que o ângulo de Charpy dele tem um pouco menos de 90 graus? Então, muito provavelmente, esse coração do Lucas, ao invés dele estar no quinto espaço intercostal, ele pode estar um pouquinho voltado para baixo. Enfim, o que eu vou fazer é olhar esse ictus cordis e ver se ele pulsa. O ideal é que eu olhe tangenciando essa pele. Eu posso olhar aqui tangenciando lateralmente, tento encontrar alguma pulsação. Não consegui encontrar. E aí eu vou aqui para os pés do Lucas e, de novo, eu olho. Porque muitas das vezes eu consigo olhar de uma ponta, de uma posição, e de outra eu não consigo. Nesse caso aqui, como eu não estou vendo, eu digo que é um ictus cordis não visível. Isso é totalmente natural. Não tem problema nenhum. Mas ele poderia ter me ajudado, porque se eu sei onde que ele está olhando, eu já vou palpar ele exatamente no ponto correto. Beleza. Eu poderia ter encontrado aqui algumas outras alterações quando eu vejo essa pulsação. Se, por exemplo, eu vejo que tem uma pulsação em mais de um espaço intercostal, muito provavelmente esse paciente tem cardiomegalia. Se eu vejo que você tem pulsação não somente do espaço intercostal, mas também dos tecidos moles adjacentes, que são aqui as costelas, eu tenho o sinal de Williams, que também é condizente com a cardiomegalia. Mas não foi nenhuma dessas situações. Nesse caso, o que eu vou fazer é partir para a palpação. E como eu não sei o local exato que está esse ictus cordis, o que eu vou fazer é botar minha mão inteira aqui no tórax do paciente, no precórdio. E aí eu vou tentar sentir onde está esse ictus. Gente, nesse momento aqui não pode fazer muita força, senão eu não consigo sentir. Tem que botar suavemente. E aí eu botei suavemente, senti mais ou menos onde está na palma da minha mão, estou sentindo aqui, e a minha palma estava aqui. Aí eu venho aqui com 2 dedos no espaço intercostal e tento palpar. Estou palpando o ictus cordis do Lucas aqui. E aí eu começo a avaliação da palpação do ictus cordis. Eu sei que está um ictus presente, palpável, mas eu quero saber qual o tamanho dele, quantas polpas digitais eu consigo palpar. Se for uma, normal. Se for 2, eu ainda consigo palpar aqui o do Lucas. Sinto nas 2 polpas. E se eu coloco 3, eu já não consigo. Ou eu jogo para um lado e sinto no indicador, ou eu jogo para o outro e sinto no médio. Portanto, esse é um ictus cordis palpável com 2 polpas digitais. Um ictus com 3 polpas é classificado como ictus difuso, também condizente com o diagnóstico de um ictus cordis difuso, cardiomegalia. Se por outro lado, eu estou palpando aqui e eu vejo que é um ictus muito forte, que empurra o meu dedo aqui, eu falo que ele é um ictus propulsivo, que é condizente com o diagnóstico de hipertrofia de ventrículo esquerdo. Beleza. Além disso, eu também posso ver aqui frêmito, tá bom, gente? Pode ser ali por causa de um sopro ou qualquer outro defeito ali valvular. Só para lembrar, a gente encontra o quinto espaço intercostal da seguinte maneira. Vai palpar aqui a fúrcula external, que é esse localzinho aqui. Aqui abaixo tem o manúbrio do externo, beleza? O externo está aqui inteiro, mas ele é dividido em várias partes. Aqui, por exemplo, está o apêndice tifoide. Aqui em cima está o manúbrio do externo e aqui no meio, o corpo. O corpo se articula com o manúbrio através do ângulo de Louis, ou ângulo chifo-external. E eu sei também que é nessa posição que lateralmente se articula a segunda costela. Se eu chego aqui na segunda costela, eu sei que abaixo está o segundo espaço. Segundo espaço, terceira costela, terceiro espaço, quarta costela, quarto espaço, quarta costela, quinto espaço intercostal. E aí eu vou para a linha hemiclavicular esquerda e eu sei que esse aqui deveria ser o local exato onde Lucas deveria ter o ictus cordis.
E apesar dele ser longilíneo, foi basicamente aqui realmente que eu consegui palpar. Muito bem. Agora a gente já passou da palpação do ictus cordis. Falta a percussão. E, gente, a percussão realmente é um pouco mais complicada. Vocês se lembram que a percussão do coração, quando você tem ali somente o coração, é maciça? Lembram? É a mesma coisa que aqui ó, na loja hepática. Lembra que aqui a percussão seria somente maciça se você tiver somente o parênquima hepático? Mesma coisa. Se eu perco a maciçez aqui nesse local, que só deveria ter parênquima cardíaco, o que isso diz para mim? Diz para mim que tem alguma coisa ali que não está deixando que ficar maciço, que tem ar nesse local. Qual que é a doença que faz com que tenha muito ar aqui no pulmão, o pulmão esteja muito longo, muito grande? É enfisema. Gente, se eu percuto aqui ó, o tórax do Lucas e não consigo encontrar um local que tem maciçez, eu digo que eu perdi a maciçez cardíaca. Isso é condizente com o diagnóstico de enfisema. E o enfisema, como a gente sabe, muitas das vezes desenvolve um DPOC nesse paciente. Aqueles pacientes tabagistas, então, a gente aumenta, fica de olho muito mais facilmente. Existe também uma outra característica baseada em evidência para a utilização da maciçez cardíaca, que é quando a gente vai percutindo e até encontrar a maciçez cardíaca. Quando a gente encontra essa maciçez, a gente vê a distância que ela tem até aqui, ó, a linha sagital que passa aqui nesse externo. Se você tiver uma distância muito grande dessa linha, mais de 10,5 centímetros, isso aumenta muito, eu estou falando isso baseado em evidências, baseado em sensibilidade, especificidade, valores preditivos, razão de probabilidade, aumenta muito a probabilidade desse paciente ter cardiomegalia. Porque quando o paciente tem cardiomegalia lá do lado esquerdo, o coração faz o quê? Ó? Ele está aqui, ó, ele gira e vem para cá. E aí o ictus cordis está aqui muito mais desviado. E aí eu vou conseguir palpar a maciçez lá longe, mais do que 10,5 centímetros. Se eu conseguir palpar menos do que 10,5 centímetros, também aumenta muito a probabilidade, na verdade, de eu descartar esse diagnóstico e esse coração ser de um tamanho normal. Galera, percussão do coração, na realidade, o exame físico, né, do ictus cordis, era isso que tínhamos para conversar.